Euria e Hide, rivais que já se enfrentaram centenas de vezes, aparecem pela primeira vez lutando lado a lado, unidos por um mesmo objetivo. Uma visão do futuro chega a mostrar os dois juntos diante de um dragão colossal. A narrativa então volta ao passado, em meio a uma guerra brutal entre dois exércitos. Hide, o herói invicto de Alton, encontra Euria, a sábia elfa de Galalta, e os dois encaram mais um duelo como se fosse parte natural da própria existência deles. Orgulho contra orgulho, força contra magia, numa rivalidade que só cresce. Anos depois, Hide já velho recebe a notícia de que Euria teria morrido. A informação o abala profundamente, e ele se revolta ao perceber que o Império quer usar essa perda como vantagem, ordenando que ele invada Vagala para encerrar a guerra. Um jovem oficial, Riot, demonstra repulsa por transformar a morte dela em estratégia, e Hide aprova essa postura. Em vez de se preparar para a batalha, Hide abandona a armadura e decide atravessar a fronteira sozinho, dizendo que ninguém se veste para a guerra quando vai ver um amigo. Ele invade a fortaleza com velocidade e poder absurdos, ignora ataques, humilha os defensores e libera uma energia sombria colossal. Uma maga ruiva chamada Tiana, tomada por luto e raiva, exige explicações, mas Hide permanece em silêncio, firme e irreversível. A sequência termina com uma explosão devastadora destruindo parte da fortaleza. Hide surge gravemente ferido, de pé numa cratera cercada de fragmentos cristalinos, enquanto um oficial inimigo observa, machucado, com profunda tristeza. Uma jovem ruiva chora desesperada enquanto Hide, coberto de sangue, declara que só tem um objetivo: se despedir da sábia. Ele avança até a capital em velocidade absurda, quebrando o chão a cada passo, e ignora as ameaças dos guardas reais. Mesmo diante de súplicas para que fique longe do corpo velado, ele dá um ultimato frio, dirá o que precisa e, depois, poderá morrer como eles quiserem. Ferido e exausto, Hide chega ao local do velório e encontra a Arya deitada sobre um leito de flores. Ele fala com ela como se ainda estivesse ali, elogia a grandeza dela e admite que os discípulos que ela deixou para trás se tornaram inimigos assustadoramente fortes. Diante da multidão em luto, ele lamenta que nunca tenha acertado as contas com Arya e confessa que décadas de rivalidade foram o período mais divertido da vida dele. Uma lembrança reforça que, apesar da disputa, eles poderiam ter sido amigos. Logo depois, Hide morre ao lado do leito florido, caído no próprio sangue. A história então muda. Hide renasce como um bebê, chamado com carinho por uma mulher de cabelos escuros. Ele entra em choque por lembrar claramente da própria morte e chora sem entender o que está acontecendo. 18 anos se passam, e Hide cresce levando uma vida simples como lenhador, exibindo uma força normal mesmo sem usar magia e convivendo em paz com amigos, até se perguntar se essa nova vida continuará tranquila. Em outra cidade, uma jovem loira lê um jornal, reconhece Hide numa foto e sorri, satisfeita por finalmente tê-lo encontrado. Pouco depois, a mãe dele o chama às pressas. Um nobre da capital convocou Hide pelo nome. Ele aceita ir com calma, pensando que, depois de ter vivido e morrido no passado distante, quase nada o surpreende nesse novo mundo onde seu antigo império já virou história e a magia é comum. Ao caminhar pela vila, Hide percebe os boatos se espalhando e nota a chegada de uma carruagem mágica luxuosa, confirmando que o nobre deve ser importante. Antes que ele faça qualquer coisa, o prefeito corre até ele, o agarra pela roupa e exige explicações. E Hide, impassível, apenas faz o sinal de paz, como se aquela confusão já fosse repetida. Hide estranha o peso que todos dão à visita da nobre, e o prefeito explica, irritado, que ela é herdeira colateral da linhagem real. Conduzido até uma sala elegante, Hide encontra uma jovem loira que o cumprimenta como se o conhecesse há muito tempo. Um grampo triangular no cabelo dela o deixa em choque, mas ele tenta manter a postura e se desculpa com formalidade, o que só a irrita, porque ela esperava o Hide direto e informal de antes. A jovem insiste em saber se ele realmente não se lembra dela e, ao perceber o jeito como ele fala do herói, começa a ligar as peças. Ela o provoca e pergunta se ele é a velha Euria, então se apresenta como Euria Kaldvin, tentando ativar a memória dele. Hide admite que, no passado, sabia pouco sobre ela além do nome e da origem, o que a faz decidir por um teste para confirmar sua identidade. Euria propõe um desafio simples. Hide deve desfazer o feitiço dela em 10 segundos. Os dois vão para um campo aberto, claramente um lugar preparado para magia, e, mesmo dizendo que não consegue usar magia, Hide afirma que continua tão forte quanto antes. Euria convoca um cajado e cria uma esfera colossal de energia sombria e caótica, mas se surpreende ao ver Hide responder com um turbilhão sombrio próprio. Com um único soco devastador, Hide destrói o feitiço imediatamente,
restaurando a calma do ambiente. Convencida, Euria confirma com precisão a contagem das lutas que tiveram, 6.329. Reed admite que não lembrava do número, e Euria revela que sempre foi ela quem anotou tudo, emocionada por confirmar que ele é mesmo o Reed que conhecia. Sentados juntos, eles conversam sobre o reencontro. Reed diz que nunca imaginou que se viriam de novo, e Euria afirma que também renasceu e o encontrou ao reconhecer sua foto em um jornal, numa matéria sobre uma nova espécie de esquilo. Euria explica que chama isso de renascimento, manter memórias e capacidades da vida passada, embora ela não saiba o método real por trás do fenômeno e não tenha lançado nenhum feitiço desse tipo. Por fim, ela indica que algo nela saiu diferente do esperado e revela a mudança. Ao mostrar a orelha, Reed percebe, chocado, que Euria renasceu como humana, e não como elfa, agora com orelhas arredondadas como as dele. Sentados na floresta, Euria relembra o teste de aptidão mágica desastroso de Reed quando ele era jovem, que terminou com o aparelho quebrado e autoridades furiosas. Reed diz que nunca se importou muito, porque prefere uma vida pacífica a problemas ligados à magia. Euria, porém, o lembra de que ele ainda é o herói, e Reed responde que era, embora reafirme que continua forte como antes. O que realmente o incomoda é viver numa sociedade onde, sem magia, ele não tem espaço para lutar ou ser reconhecido. Tomada por seriedade e determinação, Euria agarra a manga dele, de forma direta, pede Reed em casamento. Ele fica em choque e tenta fazê-la voltar atrás, mas Euria explica que quer usar a influência da família para colocá-lo na academia de magia. Ela defende Reed com paixão, indignada por ele ser descartado só por não usar magia, lembrando que ele foi um herói famoso por décadas. Reed entende o sentimento, mas propõe outra coisa. Em vez de aceitar tudo como um plano pronto, ele quer resolver de vez a rivalidade entre os dois. Ele relembra que, no passado, tanto ele quanto ela carregavam responsabilidades enormes, e por isso, nunca lutaram com tudo de verdade. No presente, Reed diz que não vai fugir da própria situação e aceita enfrentar Euria quando ela quiser. Na vila, a notícia da visita de Euria vira comoção. Uma multidão cerca os dois, fazendo perguntas e bloqueando o caminho. Euria entra em pânico com a atenção, vermelha e tremendo, e Reed intervém com firmeza para afastar as pessoas e abrir passagem. Em um gesto protetor, ele estende a mão. Euria, tímida, aceita, e ele a segura com segurança, ajudando-a a recuperar o fôlego. O prefeito finalmente dispersa a multidão e os conduz até a carruagem motorizada que parte da vila, enquanto Euria permanece mortificada pelo pedido impulsivo. Dentro da carruagem, Reed tenta fazê-la reagir, curioso com a timidez dela. A conversa então muda para um ponto crucial. Reed pergunta por que não consegue usar magia. Euria analisa com seriedade e conclui que o problema está no mana único dele, denso como pedra, incapaz de fluir como deveria, o que explicaria o teste que quebrou só com o toque dele. Ela percebe que, para ajudá-lo, teria de desenvolver uma teoria nova, algo que pode levar muito tempo. Ainda assim, Reed agradece, aliviado por finalmente ter uma explicação para o mistério que carregou por 18 anos. Quando Euria pergunta se ele realmente quer usar magia, Reed admite que é mais curiosidade. Ele sempre quis entender como é sentir e alcançar o nível dos feitiços dela. Euria o provoca, dizendo que ele não venceria de qualquer jeito, e Reed reage com espírito competitivo. Por fim, no momento mais íntimo, Euria puxa a manga dele com timidez e agradece por ele ter aceitado o noivado, deixando Reed surpreso com a sinceridade dela. Reed diz que quem deveria agradecer é ele, porque o plano de Euria é a única forma de um plebeu como ele entrar no mundo da magia, e isso também vai facilitar a investigação que eles pretendem fazer. Ele revela o verdadeiro objetivo. Após renascer em 1000 anos no futuro, os dois precisam descobrir quem provocou esse renascimento e por quê, e continuar vivendo como um anônimo só atrapalharia. Durante a conversa, Reed pergunta como a família dela virou parte da realeza. Euria explica que a princesa Tiana adotou o sobrenome Kaldvin e diz, orgulhosa, que os Kaldvin são conhecidos como o ramo dos sábios. Reed brinca com a noiva impressionante que conseguiu, mas logo fica sério e questiona se ela realmente está confortável em se casar com o antigo inimigo. Euria afirma com firmeza que não teria feito o pedido se tivesse qualquer dúvida. Reed reconhece que confia nela pelo mesmo motivo que ela confia nele, e Euria, envergonhada, agradece, enquanto a mãe dela demonstra satisfação. Reed comenta, com honestidade, que nunca conheceu pais de ninguém, porque sua vida no campo de batalha era incerta demais. A revelação endurece a determinação de Euria. Em seguida, Reed pergunta se ainda existem histórias sobre o herói,
e Euria fica vermelha e desconcertada, admitindo que as lendas ficaram exageradas com o tempo. Antes que ela explique, a carruagem chega à imensa mansão dos Kaldvin. Ao entrarem, um homem gigantesco cai no pátio com impacto brutal. É Galian Kaldvin, o pai de Euria, que exige explicações e reage imediatamente com desaprovação ao saber que ela trouxe um noivo. Mesmo mandando Reed embora, ele muda o tom de forma teatral e o deixa entrar, insistindo que não entregará a filha a alguém tirado da rua. A confusão é interrompida por Alicia Kaldvin, a mãe e chefe da casa, que desce as escadas e assume o controle. Reed se apresenta com extrema formalidade, dizendo ser um plebeu de uma vila nas montanhas, e Alicia nota que ele se porta bem demais para alguém de origem simples. Ela decide não recusá-lo como convidado, mas deixa claro que está avaliando as escolhas da filha. Mais tarde, em particular, Alicia pergunta como o noivado aconteceu. Reed responde sem rodeios: é um acordo para usar o status da casa Kaldvin, e Alicia percebe na hora que foi ideia de Euria. Então Alicia revela algo importante sobre a filha. Desde pequena, Euria era diferente, não só pela magia, mas porque parecia assustada, não chorava e carregava uma solidão estranha. Reed finalmente entende o peso disso e imagina como deve ter sido para Euria viver perdida 1000 anos no futuro, procurando por ele sem qualquer prova de que ele existia. Alicia conclui que permitirá o noivado se ele for mesmo Reed, mas exige saber as intenções dele e devolve a pergunta de forma direta: ele realmente quer isso? Reed começa a explicar que Euria era a única pessoa verdadeiramente igual a ele, que os dois foram separados, e que, assim como ela o procurou, ele também nunca a esqueceu. Ao pensar nisso, ele imagina uma vida tranquila numa vila, um contraste total com o passado de guerra, e se pergunta o que Euria acharia de um destino assim. Reed admite a Alicia, com sinceridade, que também quer ficar com Euria, deixando claro o quanto sente falta dela desde a vida passada. Alicia o ouve e, mesmo rígida, considera a resposta satisfatória, mas afirma que palavras não bastam. Ela impõe 2 condições para aceitar o noivado. Reed precisa se formar na academia de magia e provar seu valor. Reed questiona como conseguiria isso, e Alicia responde com confiança, dizendo que ele é forte o bastante para calar qualquer um que tente impedi-lo. Para testá-lo, Alicia convoca Galian e ordena que ele julgue a habilidade de Reed para admissão. Reed propõe um acordo: acertará um golpe enquanto evita todos os ataques, avisando que ninguém reclame se o prédio for destruído. Eles vão para uma sala de treino oficial, e Galian, animado, transforma o teste em combate. Ele impõe seus próprios termos: se Reed sobreviver por 1 hora, vence, e ainda provoca, dizendo que, se Reed acertar um golpe, poderá chamá-lo de papai. A luta começa com violência. Galian ataca com força esmagadora, rachando o chão, mas Reed desvia com precisão absurda, bloqueia e intercepta golpes que distorcem o ar. Galian percebe que Reed está se segurando e o desafia a lutar de verdade. Reed se desculpa por ter contido a força e, decidido, afirma que agora vai agir seriamente. Enquanto isso, em outro cômodo, Alicia conversa com Euria, que está nervosa e ansiosa por Reed. Alicia confirma que Galian está fazendo companhia para ele e pergunta se Euria tem certeza de que aquele é o Reed que ela procurou. Euria confirma com firmeza, emocionada por finalmente tê-lo perto. Provocada pela mãe, ela admite timidamente e depois declara, chorando, que ama Reed de verdade. Em seguida, tenta se justificar, revelando que só entendeu o que sentia nos últimos momentos da vida passada e prometeu confessar direito se um dia o reencontrasse. Alicia percebe como os dois são parecidos e respeita o fato de que o passado deles é um segredo só dos dois. Alicia então cutuca Euria por não ter dito que queria casar porque o amava. Euria entra em desespero, dizendo que o pedido saiu antes da confissão real. Ao saber que Reed também disse querer ficar com ela, Euria se agita e quer confirmação, mas Alicia se recusa, divertida, exigindo que a filha confesse diretamente a ele. A conversa muda de tom quando Alicia explica que Galian está avaliando Reed de verdade e não pode pegar leve. Euria entra em pânico, alertando que o pai corre perigo por causa da força absurda de Reed. No mesmo instante, uma explosão gigantesca rasga o local. Galian é arremessado e atravessa uma parede de pedra, abrindo um rombo enorme na mansão. Em choque, Alicia só consegue reagir com um ops baixinho. Dos destroços, Reed chama para ver se há alguém no andar de cima. Ele avista Euria parada na entrada destruída, chama pelo nome dela e se aproxima. Reed chega preocupado após a explosão e pergunta se Euria viu o pai dela sendo arremessado. Ele se defende, dizendo que tentou conter a força, mas Galian exigiu que ele lutasse sem se segurar,
Então Reed usou uma quantidade razoável de poder e acabou destruindo parte da mansão. Alicia, chocada, passa a questionar quem Euria realmente é, enquanto a própria Euria reage com orgulho, interpretando o estrago como prova da força absurda de Reed. Um mês depois, com a mansão ainda em reforma, Reed passa o tempo estudando na biblioteca, frustrado por não encontrar registros sobre Alta ou sobre o antigo herói. Euria aparece com uma carta da mãe dele, que desconfia do noivado e acha a história estranha. Como Reed nunca esteve na capital, Euria sugere que eles saiam para comprar roupas novas para o exame de entrada na Academia de Magia, e, por dentro, ela trata isso como um encontro. Alicia incentiva e dá sua bênção para que os dois aproveitem de verdade. Na capital, Euria ajuda Reed a escolher roupas, e eles comem juntos na praça. Reed se surpreende com a comida de rua e sente um contraste forte com a vida dura da guerra na vida passada. Em um momento íntimo, ele percebe uma migalha no rosto de Euria e a remove com cuidado, deixando-a paralisada e corada, como se aquele gesto simples dissesse mais do que palavras. Mais tarde, Euria o leva a uma sacada com vista para a cidade ao entardecer e mostra a Academia de Magia, revelando que adiou sua matrícula por anos enquanto procurava. Sob as estrelas, a conversa fica pessoal. Euria pergunta se Reed tinha alguém especial, e ele responde que, com a idade mental que carrega, todos na vila pareciam filhos para ele. Então Reed confessa que pensava nela o tempo todo, mesmo separado, o que emociona Euria profundamente. Ela admite que sempre quis, além das batalhas, viver momentos calmos ao lado dele, e declara o quanto está feliz com o noivado. Tomada pela alegria, Euria se joga em Reed num abraço impulsivo e, ainda corada, afirma formalmente que agora está sob os cuidados dele. Reed responde com a mesma solenidade, prometendo também ficar sob os cuidados dela, e os dois selam o vínculo apertando as mãos. Em seguida, já diante da Academia de Magia, cercados por uma multidão que admira Lady Euria, Euria fica extremamente tímida e se esconde atrás de Reed, agarrada nele, atrapalhando-o a andar. Reed brinca com a situação e diz que as pessoas só encaram porque ela é muito fofa. O elogio deixa Euria ainda mais vermelha e, sincera, ela insiste em perguntar se ele realmente acha isso. Reed tenta fugir do assunto quando Euria insiste em saber se ele realmente a acha fofa, mas percebe que ela leva aquilo a sério. Então ele segura a mão dela de repente, com um sorriso encantador, afirma que quer se gabar dela para todo mundo. Euria fica corada, agradece e promete ser digna do elogio. Mesmo assim, ela continua agarrada ao braço dele, dizendo de forma cômica que aquilo é a linha de vida dela para sobreviver em público. Uma guia os recebe na Academia de Magia após saber que foram recomendados pela Casa Caldvin. Durante o caminho, ela comenta estar animada por conhecer a reencarnação da sábia e pergunta a Reed qual é sua ligação com uma família influente. Euria responde com orgulho, anunciando que Reed é seu noivo. A guia se choca ainda mais quando descobre que ele é plebeu, não um nobre. A chegada de uma aluna estrangeira interrompe tudo. Uma garota animada pousa no pátio montada em um viver gigantesco. A guia a apresenta como Rufus Lelas, da Federação Celius, uma nação onde poder mágico define status e cuja representante é conhecida como Princesa Dragão. Reed percebe o clima político por trás da competição, enquanto Euria fica competitiva e afirma que também domina magia de invocação, e várias outras. No local do exame, a guia explica a tarefa: causar o máximo de dano possível a um dispositivo central dentro de um tempo limite. Euria acha o teste simples demais e exige uma dificuldade maior. Nervosa, a guia ajusta o sistema e invoca um monstro espectral gigante como alvo adicional. Satisfeita, Euria prepara seu cajado e pede a Reed que observe. Ela conjura círculos mágicos enormes e decide fazer um show real. Invoca um dragão esquelético colossal e libera uma explosão de energia sombria tão violenta que destrói o terreno, deixando o alvo sem defesas. A guia fica paralisada com o nível do feitiço, enquanto Reed elogia com naturalidade, dizendo estar acostumado e lembrando que, 1000 anos antes, ela era ainda mais poderosa. Em pânico, a guia identifica aquilo como magia lendária de nível 10. Com o campo tomado por chamas mágicas, Reed pergunta se ganharia uma boa nota caso apagasse o fogo restante. Ao ouvir que isso exigiria um poder equivalente, ele decide agir. Avança em velocidade absurda e desfere um soco que cria um vórtice gigantesco de força bruta, varrendo a paisagem e extinguindo completamente as chamas. Reed admite que o golpe não foi perfeito sem sua espada e armadura de antigamente, mas Euria o tranquiliza, dizendo que ele continua forte o bastante mesmo sem elas. A guia interrompe o exame e informa que a diretora convocou Reed e Euria com urgência. No escritório da Academia Real de Magia de Vagala,
a diretora Elise Rum aparece e ordena que ambos controlem o próprio poder. Ela reconhece a magia absurda de Euria, diz que sentiu a força do feitiço à distância e, por considerá-la letal, limita Euria a usar apenas magia até o nível 5, o que a deixa visivelmente frustrada, mas obediente. Em seguida, Elise volta sua atenção para Reed, exigindo saber quem ele é e como foi aceito na academia. Reed confirma, sem rodeios, que é totalmente incapaz de usar magia. Quando perguntam o que ele fez no exame, ele responde simplesmente que foi só um soco, o que deixa Elise indignada e assustada com a força física absurda dele. Reed explica que precisa demonstrar poder para cumprir o acordo ligado ao noivado com Euria e não pode arriscar perder isso, embora afirme que consegue se conter. Elise, já avisada pela mãe de Euria, propõe um meio-termo. Reed pode aparecer nas provas, mas fora delas deve se segurar. O clima muda quando Elise comenta achar estranho ver alguém chamado Euria e alguém chamado Reed ali. Ela revela então uma história antiga preservada entre os elfos, uma lenda sobre o herói lendário de 1000 anos atrás e a sábia. Reed se interessa imediatamente, acreditando que isso pode trazer pistas sobre memórias perdidas. Elise, após hesitar, conta a parte central da lenda. O herói e a sábia se amavam profundamente. Euria fica devastada de vergonha, enquanto Reed fica abalado, tentando processar a confirmação.